Estamos ao vivo, boa noite. E vamos esperar o Instagram e divulgar para as meninas chegarem na nossa live, porque hoje o nosso assunto é bem interessante, bem importante. A gente vai falar sobre como dizer não, que é uma questão que bate muito e principalmente em nós mulheres, porque a gente constitui a ideia de que a gente precisa ser boazinha e estar disponível sempre. Então hoje a gente vai ver o quanto a habilidade de dizer não ela influencia toda a nossa vida, principalmente a nossa tranquilidade para ser quem a gente é, quem a gente quer ser, e também os nossos planos. Muitas vezes o não dizer ou não saber dizer não atrapalha os nossos planos. Então vamos dar um tempinho aí e a gente vai conversando sobre como dizer não, aprender a dizer não, que não envolve só a vontade e o desejo de dizer não, mas envolvem outras coisas que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, tá? A gente vem conversando há semanas sobre autocuidado, autoestima e quando a gente aborda esse tema, muitas vezes vem a questão do saber ou não dizer o não, né? E a gente ouve muito, eu ouço muito das minhas clientes, das minhas alunas, que elas não sabem dizer não. Eu fiquei pensando, poxa, precisa de uma receita pronta, né? Tem uma receita pronta? Tem alguma dica que eu posso dar? Então eu fui atrás de pesquisar, primeiro em algumas estratégias e depois na minha própria vida, como é que eu faço para dizer não, né? E eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como facilitar, né? De como aprender, de como começar a colocar limites e dizer mais não para aquilo que a gente não quer fazer ou não quer ser ou não quer assumir, né? E nem naquele horário que muitas vezes nos impõe para fazer, para executar algo que a gente nem quer, não tá afim, não tem energia, tá? Então eu tô abordando esse tema porque é muito recorrente nas minhas alunas não saberem dizer não. E aí eu fui, né, com os meus estudos, o que eu percebi? Que dizer não é um mito, né? Essa história de, Paty, eu não sei dizer não, é um mito. E eu vou explicar para vocês por que é um mito, mas antes eu quero mostrar por que não saber dizer não está afetando de forma negativa a tua vida e às vezes das pessoas, né, que você está envolvida, sua família, os seus filhos. Então, por que não saber dizer esse tão desejado não afeta negativamente a nossa vida? Então, primeiro, porque eu deixo ou você deixa as suas vontades de lado. Quem não sabe dizer não, deixa as suas vontades de lado. É aquele convite, vem aqui na minha casa, hoje eu tô fazendo um jantar, sendo que você já tá cheia de coisas para fazer, planejada para fazer outras coisas. É aquele, vamos viajar para tal lugar, e aí você não gostaria de viajar para aquele lugar, ou de repente, né, aquela coisa, vamos viajar com a família toda, leva a sogra, leva sogro, leva primo, leva tio, sendo que você tinha se programado, ou o seu desejo, a sua vontade seria viajar só você, seu marido, seus filhos. Então você deixa as suas vontades de lado e começa a fazer as vontades do outro. Essa é uma forma negativa que o não saber dizer não te afeta. Outro aspecto, tá? As pessoas se acostumam com o seu sim. Então, assim, você se torna aquela pessoa que sempre cede, que sempre vai dizer sim. Então, quando a outra pessoa tiver algo difícil para fazer, ou que ela não queira fazer, ou que ela esteja delegando, ou por ter muito tempo, ou por ter pouco tempo, quando as pessoas entendem
que você sempre diz sim, você se torna aquela pessoa que diz sim e que é buscada para tarefas às vezes muito mais difíceis ou que não nem envolvem, que não é da sua responsabilidade. Então as pessoas começam a te ver como, é que ela é a boazinha, que a Patrícia sempre diz sim, então eu vou falar com ela, tá? E aí, nesses casos, você pode até ser vista como uma pessoa sem personalidade. Porque se você sempre diz sim, se você está sempre de acordo com as outras pessoas, sempre de acordo com o que te acontece, você vai perdendo o seu posicionamento, porque você não diz que não está feliz, que não quer fazer tal coisa. E aí você fica sem personalidade, em cima do muro, aquela história da melancia, né? Eu rolo pro lado que dá. Então, quando as oportunidades da vida precisarem de pessoas com mais personalidade, você não vai ser vista como uma delas. E às vezes a gente reclama, principalmente no trabalho, tá? Eu falo sim sempre pro meu chefe, eu tô sempre disponível. Nossa, ele me liga a qualquer hora, a qualquer momento e eu estou disponível. Nunca neguei nada para ele. E na hora de promover alguém, ele promoveu aquela fulana, outra pessoa que não estava sempre disponível. E aí que tá o erro. Você se torna tão sem personalidade, sem ação, sem dizer a que você veio, a que você está fazendo, o que é importante para sua vida, que as pessoas te veem como uma pessoa frágil, fraca, tá? Então, o fato de dizer sim sempre ou de não saber dizer não para algumas coisas te coloca sim como uma pessoa fraca e frágil. E aí as oportunidades da vida não, os desafios da vida não são para pessoas frágeis e fracas, né? Os desafios da vida são para pessoas fortes. E aí dizer não também te torna uma pessoa mais forte, tá? Outro aspecto negativo que saber dizer não ou não saber dizer não pode afetar a sua vida, tá? As pessoas, você negligencia as suas prioridades, né? Então é aquela coisa assim, digamos que você está estudando para um concurso, tá? E aí você desenvolveu todo um calendário, toda uma organização que você vai seguir para passar naquele concurso que é o seu objetivo. E aí vem aqueles convites do nada, né? Vem aquelas pessoas do nada te pedir favores, e aí você vai fazendo esses favores, vai colocando na sua rotina demandas que não são suas, né? Acolhendo as demandas, não dizendo não, né? Agora não posso, hoje não dá, eu estou programada para outra coisa. E aí você vai negligenciando as suas prioridades. E quando isso acontece, quando você negligencia as suas prioridades, o que acontece? Tem duas consequências, né? Ou você se sobrecarrega, por quê? Porque você já tem um objetivo, no caso que eu dei o exemplo, de estudar, de se programar, e ainda fazer as coisas que os outros te pedem, tá? O que acontece? Você fica envolvida com a sua rotina e com a rotina ou os desejos dos outros. Isso é sobrecarga. Porque provavelmente quando você faz os seus planos, quando você se organiza, você não deixa uma lacuna para dizer sim para as necessidades e as coisas dos outros, né? Você ocupa o seu tempo, você ocupa a sua agenda, né? O seu dia a dia com as coisas que são importantes para você. Então, quando você não prioriza, você acaba se sobrecarregando. Ou você executa as duas coisas, né? Os seus planos e as necessidades dos outros, e aí isso acaba deixando a desejar. Então falta qualidade para aquilo que você faz. E aí é bem provável que você não se dedique tudo que precisa se dedicar para passar no concurso. É bem provável que você não tenha tempo para fazer todas as coisas que são prioridades para você, ou que você faça com muita rapidez, porque aí vem a pressa, vem aquela sensação de estar sempre correndo para poder dar conta de tudo, e esse tudo muitas vezes não é tudo seu, né? As pessoas invadem o espaço. Então, esses são os fatores que não te ajudam, que te prejudicam quando você não sabe dizer não, tá? Outros fatores que prejudicam. Você se torna a única pessoa a ceder. E isso
acontece quando a gente negocia algumas coisas, principalmente com as pessoas próximas, tá? Então, você tá em casa e alguém te liga porque precisa daquela mãozinha sua, né? E aí, você sempre cede. Chega uma hora que a gente cansa de ceder. E quando você só cede e as outras pessoas não cedem para você, ou você só diz de sim, existe e acontece um desequilíbrio nas relações. Por quê? Porque você está sempre cedendo, você está sempre se sobrecarregando mais do que a outra pessoa. E aí acontecem as desavenças, as brigas, a falta de diálogo, porque se você só cede, né? Sim, sim, sim. Quando você diz não, você desagrada o outro, porque ele está acostumado com o seu sim, né? E normalmente, quando a gente se dá conta, quando a gente dá muito sim e se dá conta disso, que só a gente cede, a gente não chega e conversa numa boa. Normalmente a gente já engoliu tanto sapo, né? Que é aquela história do furacão. Quando a gente percebe que tá cedendo demais, a gente fica braba, fica zangada. E aí a discussão é praticamente inevitável, tá? Outro aspecto que te prejudica, tá? Você cai facilmente em chantagens emocionais, né? Então, sei lá, tua amiga te liga ou tua mãe te liga. Ai, tu não veio aqui faz uma semana. Tu não gosta mais de mim. O que tá acontecendo? A gente não é mais amiga. Nossa amizade tá fragilizada. Então, assim, isso são chantagens, são frases, né, de chantagens emocionais. E aí, ou aquela coisa no trabalho, né? Se tu não fizer isso pro teu chefe, pode ser que tu não seja promovido, ou pode ser que tu seja demitida. Então, você tá sempre na pressão, né? As pessoas usam o teu emocional para fazer chantagens, se você não estiver muito bem posicionada e souber dizer não, tá? Outra característica, você cria a sensação de dívida consigo mesmo, né? Porque você tá sempre cedendo, sempre dando ao outro. A gente é que nem uma conta bancária, né? As relações, né, de trabalho, as relações amorosas, elas são sempre de doação, mas também de recepção. Então, se eu dou o meu tempo, se eu dou a minha boa vontade, eu tenho que receber algo em troca. Quando eu só cedo, quando eu só digo sim, né, que eu estou sempre atendendo a necessidade e o desejo do outro, eu começo a ficar em dívida comigo, né? Porque eu dou mais do que eu recebo. E quando eu fico em dívida comigo, chega sentimentos que não me ajudam. Chega a culpa, os medos de ser reprovada, de ser julgada, os medos até de entrar numa discussão. Então, assim, aquela história, é melhor ficar quieta do que entrar nessa briga aí. Vem junto as inseguranças, porque a gente não sabe se os outros gostam ou não da gente, porque quem diz sempre sim, no momento que diz não, pode provocar, né, um sentimento errado nos outros, e aí talvez ele realmente não goste de mim porque eu disse não, né? Mas vem aquela insegurança, vem as autocobranças, a baixa autoestima e também a sensação de menos-valia. Por quê? Porque eu só dou. Isso acontece muito com nós mulheres, meninas. Eu trabalho com mulheres. Isso é muito frequente, né? Foi muito frequente na minha vida também, de estar sempre disponível, de sempre ceder, né? E isso vai sobrecarregando a gente não vai encontrando valor, porque, poxa, eu sempre cedo, o outro não pode ceder para mim. Isso vai mostrando, vai me dizendo que eu não sou reconhecida, a minha vontade nunca é reconhecida. E assim, e isso às vezes, eu não tô falando que o outro é errado ou que ele não te reconhece é comportamento, tá? Você ensina, você educa o outro a sempre esperar de ti. Então, quando tu disser não, cria um atrito. Opa, não é esse comportamento que eu estou acostumada. Cria uma estranheza, tá? Então, eu sempre dou para o outro, né? Sempre abro mão, sempre ajudo, sempre estou disponível no intuito de que uma hora a pessoa me reconheça. O que acontece? Quando não há esse reconhecimento, eu fico em dívida comigo mesmo,
tá? Então, isso é um sentimento, são aspectos negativos que afetam a nossa vida quando a gente não sabe dizer não, tá? E a gente vai aprender, então, como que se diz não. Eu ouço frequentemente essa frase: eu não sei dizer não. Já disse para vocês lá no início que isso é um mito. Você sabe dizer não, tá? Você acredita nisso, como eu acreditei muito tempo e afirmava essa frase: eu não sei dizer não. Só que você sabe dizer não, a gente sabe dizer não. Talvez a gente esteja dizendo não para a pessoa ou para as coisas erradas, tá? E por que você sabe dizer não? Você diz não a si mesma, né? Às suas vontades, aos seus projetos. Você diz não ao seu tempo, tá? Porque quando a gente se envolve com as coisas dos outros, a gente tá envolvendo o nosso tempo, a nossa energia, a nossa dedicação. E aí quando você diz sim para o outro, para o tempo do outro, para o projeto do outro, você está dizendo não para si mesmo e para coisas que são muito importantes para ti. Às vezes a gente não sabe quais são essas coisas importantes e aí isso vira uma bola de neve, né? Vira uma confusão na nossa cabeça porque a gente não sabe. Então, quando essa frase vem, eu não sei dizer não, a ideia e o exercício é que você pare e pense, esse saber dizer não é para o outro ou é para ti? E quando a gente diz não para nós mesmas, é aquele espaço que a gente diz sim para o outro. Quando a gente diz sim para nós, sim para o meu tempo, para o meu momento, para o meu planejamento, para as minhas vontades, para as minhas prioridades, para os meus projetos, para as pessoas que eu amo, para a minha qualidade de vida, eu estou dizendo sim para tudo isso e eu preciso de tempo hábil para isso, né? Eu preciso de organização para isso, eu preciso dar conta disso, eu preciso ser autorresponsável para dar conta desses sims que eu quero, que eu digo para mim. E isso tem uma única atitude: eu parar de me envolver com os problemas, com a vida dos outros, com as tarefas que os outros não dão conta. Porque isso é uma atitude, inclusive, incoerente, porque se eu não dou conta nem da minha vida, como é que eu vou conseguir dar conta da vida do outro? Eu vejo muitas filhas fazendo isso, muitas mães se sobrecarregando nesse sentido de tipo, é melhor eu não ir no encontro, por exemplo, com as minhas amigas, porque eu tenho os meus filhos e eu não consigo. Se eles são prioridade, e aquele momento é de prioridade, ok. Mas não usa também como desculpa, tá? Porque uma mãe não precisa estar 24 horas com o filho. Tem outras pessoas que podem cuidar, tem outras pessoas também responsáveis por essas crianças, né? Então, assim, a gente vai encontrando desculpas para dizer os nãos para nós mesmas, tá? Então, o exercício de novo, repetindo, é você olhar para os seus sims e priorizar as coisas que você quer que aconteça na sua vida, tá? Eu preciso te falar que dizer não também não é uma coisa misteriosa, tá? Porque, poxa, não é uma frase já completa, tá? Qual é o sentido do não? Não tem interpretação. Não e não, tá? Já tem um sentido completo no não. E quando as meninas me falam assim, eu não sei dizer não, parece que é uma coisa assim, de outro mundo, tu nasce com isso ou não. Nasce sabendo dizer não ou vai passar a vida inteira sem saber. Só que o dizer não é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, tá? Você desenvolveu a habilidade de dizer sim, sim para os outros, de estar... tem um livro que é a Síndrome da Boazinha, agora não vou lembrar a autora, mas ela fala isso, né? Que a gente aprendeu e cresceu e nasceu para ser boazinha. E boazinhas não dizem não, só dizem sim. Boazinhas estão sempre disponíveis,
não priorizam as suas tarefas, não se colocam em primeiro lugar, sempre botam o outro em primeiro lugar. Então, assim, o fato de dizer não é uma habilidade, assim como a gente aprendeu a dizer sim e estar sempre disponível. Então, se é uma habilidade, tem como ser aprendida. Só que a gente precisa entender o antes, por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não. E aí eu vou te dar 2 motivos. O principal deles é que a gente precisa da aprovação do outro. Quando a gente diz sim para o outro, a gente imagina que ele vai estar nos aprovando, né? Que ele vai estar gostando de nós. Já que eu fiz alguma coisa por ele, né? Que eu estou disponível por ele, por ela, a pessoa vai gostar de mim. E aí, quando eu penso que eu tenho que dizer não, o que eu penso? A pessoa não vai gostar de mim. E aí eu preciso dessa aprovação, eu preciso que a pessoa goste de mim, tá? Então esse é um dos motivos principais da gente não saber ou não se propor a dizer não. Um outro motivo é que a gente cresce dizendo não, né? Ouvindo não, desculpa. A gente cresce ouvindo não. E o não para nós é a negativa daquilo que a gente quer, do nosso desejo, ou, né? Quando criança, então, às vezes por proteção, e aí eu não vou entrar nessa seara, mas assim, a gente cresce ouvindo mais nãos do que sim. E aí, quando a gente diz não, a gente sente aquele mesmo sentimento ruim de que disseram para nós. E aí a gente fica culpada, a gente sente culpa por estar dando uma negativa a outra pessoa. Então, isso é muito recorrente, né? Ou eu precisar do julgamento do outro, precisar que ele goste de mim, e aí eu digo não, digo sim para tudo. Ou a culpa de estar dando uma negativa para o outro. Esses são os 2 motivos que as pessoas têm de dificuldade de dizer não. Eu tenho alguns conselhos para dar para vocês desenvolverem essa habilidade, já que ela não é uma coisa nata na gente. A gente aprende, né, a ceder, a gente aprende a dizer não ou a dizer sim, tá? Então, se vocês quiserem, tiverem aí por perto uma caneta e um papel, anotem os conselhos que eu vou dar para vocês dizerem não com menos culpa, com menos necessidade do outro gostar de você, porque quando você se posiciona, ou quando você é amado, quando você é gostado, quando as pessoas te querem bem, não interessa muito os seus nãos. E as pessoas que te querem bem vão entender o porquê você está escolhendo naquele momento dizer não, tá? Então anotem esses conselhos aí. O primeiro, tá? Que facilita você dizer não. Tenha uma lista de sims. Paty, tá louca? O que é sim? Eu vou listar tudo que eu gostaria de dizer sim para você, tá? Tem uma lista de coisas que são importantes para ti, que é o teu sim, né? Então, porque a gente tem assim, não, quando vai construir algo na nossa cabeça, a gente sempre coloca o nosso não, né? Eu trago sempre o exemplo da dieta, que é fácil e parece que toda mulher quer fazer dieta. Mas assim, quando você quer fazer dieta, você coloca lá, não comer gordura, né? Então, a gente não bota o que a gente quer, a gente tem mais facilidade de saber o que a gente não quer do que o que a gente quer. Então, ter uma lista de sims é colocar no papel o que você quer. E aí, por exemplo, se eu quero passar naquele concurso que eu me programei, que eu fiz agenda e que eu separei 2 ou 3 horas por dia para fazer os meus estudos, se é esse o meu sim, quando vier uma solicitação externa, eu vou ter uma justificativa para não ceder, para não dizer o sim para o projeto ou para a solicitação do outro, tá? Então, eu vou ter a justificativa, que é a segunda dica, tá? Explica os seus motivos com sinceridade, sem inventar historinha, tá? Você pode ser delicado, é óbvio que
se você não quer fazer, eu não estou disposto, você vai arrumar uma desculpa. Mas coloque mais sinceridade do que você ficar contando historinhas que depois são falsas. E como você vai dar desculpas, isso é dar desculpas, né? Justificar é diferente de dar desculpas. Quando você fica dando desculpa, você foge até mesmo da sua coerência. Daqui a pouco você está dando uma desculpa, falando à toa, e soa falso, e a pessoa entende que aquilo é falso. Às vezes tu dá a mesma desculpa mais de uma vez para a mesma pessoa, e aí você perde a confiança da pessoa, né? E aí sim ela não vai gostar de você, ela não vai sentir confiança em você, tá? Então, explica os teus motivos, justifica os teus motivos com sinceridade, tá? Outro aspecto que você pode usar, outra estratégia, é ganhar tempo, tá? Então a pessoa vem com aquela solicitação: você pode fazer esse trabalho para mim? Olha, eu primeiro preciso consultar minha agenda porque eu tô com uma demanda um pouco maior. Primeiro preciso verificar se eu posso, tá? E aí a pessoa já vai perder aquele entusiasmo, ou já vai perder aquela confiança de que você já ia dizer sim, e vai ir na cabeça dela buscando outras alternativas para aquilo que ela deseja. Então você vai ganhar esse tempo para você dizer não, né? Verifica, eu preciso verificar com o meu marido, com o meu companheiro, com meus filhos, eu preciso ver, parece que tem alguma coisa da escola, depois eu te falo. E aí você consegue ganhar tempo e pensar antes de sair dizendo sim, sim, sim para todas as solicitações que te aparecem, tá? Anota aí mais essa dica. Elogia, nega e depois agradece, tá? Então, por exemplo, olha, Patrícia, eu tô com essa demanda aqui do trabalho, tu podia fazer para mim essas cópias? Nossa, que bacana isso, obrigada por ter lembrado de mim, mas infelizmente eu não consigo fazer agora. Ou você pode indicar alguém, que é a próxima dica, tá? Indicar alguém que faça. Olha, eu não posso fazer agora, mas a Juliana consegue fazer para ti. Eu acho que essa ideia tá mais a cara da Juliana do que a minha, eu não tenho tanta habilidade para isso. Ou eu tô realmente com a agenda cheia, a minha demanda do dia tá pesada. E aí você indica alguém que possa fazer essa tarefa por outra pessoa, por você, tá? A última dica é a seguinte: tem pessoas que elas abusam da nossa boa vontade, tá? E elas não conseguem perceber o limite até onde elas podem ir. E além de abusar da nossa boa vontade, da gente estar aberto, solícita para as necessidades dessas pessoas, quando a gente diz não, vira um escândalo. Realmente ela não gosta mais de ti, realmente ela vai fazer fofoca, realmente ela vai dizer que tu é ingrata, mas aí para essas pessoas, o meu conselho é você dizer não, com todas as letras, não vou fazer. Porque tem pessoas que nem o convívio é saudável, tá? Elas querem tanto te sugar, ou elas te sugam tanto, que quando você diz não, vira birra, né? Vira fofoca, vira mau agouro, né? Vira um escândalo, porque nossa, fulana disse não para mim. Normalmente essas pessoas são as mesmas que não sabem dizer não para os outros. E aí elas acham que todo mundo precisa dizer sim para elas também. E aí eu te aconselho a não conviver com essas pessoas, porque a gente pessoas maduras, né? Quando a gente entende que os outros têm necessidades tanto quanto nós, a gente trata as relações de uma forma madura. E aí, quando eu recebo o não do outro, eu entendo que ele não queira fazer ou que ele não tenha mesmo espaço de tempo para fazer. E eu quero que me tratem da mesma forma, de forma madura. Que quando eu diga um não, esta pessoa entenda que eu não quero fazer ou que eu não tenho tempo para fazer. E aí sim a gente consegue equilibrar as relações. Porque eu cobrar do outro que eu não dou não é justo.
tá? Então não vale a pena conviver com quem não nos respeita, com quem não respeita o nosso espaço, o nosso desejo, com quem não respeita as nossas prioridades. Então, essas pessoas, às vezes, é melhor a gente manter mais afastadas do que junto com a gente, tá? Agora me diz assim, para quem hoje, para quem ou para qual situação que você está envolvida, que você está desgostosa e que você precisa dizer não? Para qual situação, tá? Pode ser situações extremamente simples, né? Como um pedido aí de um colega que pede para você tirar cópias lá na copiadora, sendo que ele poderia fazer, ou delegar outra pessoa fazer, né? Pode ser dentro da sua casa, daquelas tarefas corriqueiras que você faz e que você não está mais a fim de fazer e que pode delegar para o outro aquilo que está pesando na sua rotina, na sua cabeça, na sua energia. Então, para quem e para qual tarefa você precisa dizer não hoje? Esse é o meu recadinho para vocês pensarem em como fazer ou criar essa estratégia ou essa oportunidade de dizer não, tá? E a gente pode fazer isso de várias formas, sentando, conversando, explicando mais dos seus sims, das suas demandas, do que o não em si, tá? Não foquem a solução do problema de vocês ou a solução da questão de vocês no dizer não. A palavra não, ela é forte, né? Como eu disse para vocês, ela tem uma mensagem em si mesmo, né? E então, assim, como é que eu vou dizer não para essa situação? Como é que eu vou dizer não para esta pessoa? Que estratégia eu posso criar antes, tá? Porque quando a gente se prepara para uma situação, a gente tem muito mais sucesso. A gente planeja. Qualquer situação que você planeja, ela tem mais sucesso. E aqui a gente está falando de não dizer não para criar desavenças, bem pelo contrário, é ter o hábito, o comportamento de dizer não para facilitar a sua vida e ajudar você na conquista dos teus sonhos. E para isso, você precisa ter uma estratégia. Então, se você está cedendo demais, se você está dizendo muito sim, qual a estratégia que você vai adotar, tá? Depois que você fizer isso, me conta aqui, né, no direct. Eu sempre respondo quando me mandam no direct os resultados. E depois que você fizer isso com estratégia, você vai ver que o primeiro não talvez seja o mais difícil. O próximo não vai ser muito mais fácil. Eu queria ainda retomar com vocês e comentar com vocês, né, que é muito comum agora no final do ano, quando as famílias precisam se juntar para comemorar, né, ou fazer os festejos de final do ano, ter essa desavença de para onde a gente vai, na casa da sogra, na casa da mãe, na casa do primo, e dificilmente a gente consegue entrar num consenso. E o meu conselho para vocês é que vocês façam um estudo, né, dos outros anos, quem cedeu, né? E pense assim, qual é a sua vontade? E depois faça um balanço se você tem cedido mais para essas pessoas ou para essa situação, ou se você tem... Opa! Tem vento aqui, gente. Ou se você tem as pessoas têm dito mais sim para você do que você para elas, aonde vocês como que vocês podem resolver isso, como que vocês podem entrar num acordo sem mais um ano você automaticamente dizer ok, tá bom, eu vou ceder de novo, tudo bem, eu não me importo com isso. Se você se importa, se imponha, converse, acerte, busque estratégias para você aprender a dizer não, tá? Eu vou deixar aberto para perguntas aí. E se vocês acham interessante, tem aquela mãe, aquela prima, aquela amiga que não sabe dizer não, manda esse aviãozinho para elas, porque elas vão entender e aprender como dizer não de uma forma mais fácil e mais tranquila. E também durante a semana vão ter vários conteúdos
sobre como dizer não, tá? E o quanto isso é importante para a nossa vida e para os nossos objetivos. E como a gente já está se encaminhando para o final do ano, isso vai ser uma boa você aprender agora, para que no ano que vem você tenha uma outra postura, um outro comportamento em direção aos seus objetivos, ao que você realmente quer viver em 2021, tá? Então esse é o meu recado, fica aqui para vocês. E essa live vai ficar gravada, então vocês podem assistir de novo, anotar sobre as estratégias e também me contar como que vocês começaram a dizer mais nãos do que sim. Mais nãos para os outros e mais sim para vocês mesmas e para a vida de vocês, tá bom? Então eu fico por aqui hoje, um beijão e muito obrigada por terem acompanhado essa live.